Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E aqui vai mais um vídeo de como estudar para o Enem 2025. Estamos aí, no início do ano ainda, e desde já é fundamental que você que quer passar no Enem, você que sonha em passar no seu curso dos sonhos, é fundamental que você comece a estudar desde o início do ano, né? Porque não adianta você começar a estudar só no finalzinho do ano, ou então ali no período em que vai acontecer a prova do Enem, que é normalmente no período de novembro, né? Então, o meu conselho é esse. O que fazer para estudar para o Enem? Comece a estudar com antecedência. Se você quer passar, de fato, no Enem 2025, você consegue. Só que para você conseguir, você tem que começar a estudar de agora. Nós estamos ainda no mês de janeiro. Você começa a estudar de agora. No período ali da prova, lá em novembro, você vai estar craque em muitos assuntos, porque assim, daqui até lá, provavelmente você já vai ter estudado ou todos, ou a grande maioria dos conteúdos que normalmente caem nas provas do Enem, né? Ou seja, nós normalmente temos um cronograma, como se fosse um edital ali, que tem tudo que os alunos precisam estudar, que são esses assuntos que caem no Enem. Além disso, também tem como você conseguir as questões anteriores, né? Então, gente, como estudar para o Enem? Primeiro passo que eu acho assim fundamental e que é muito importante é que os alunos eles tenham uma organização. Você que quer passar, seja organizado, poxa. Se você for organizado, tenho certeza que você vai conseguir ter ali um período de estudos que vai trazer muito rendimento. Mas se você não for organizado, não vai render muito, né? Então é interessante que você organize primeiro. Se você tem condições ali específicas, ou até mesmo já tem um espaço em casa em que você consiga estudar com calma, sem que ninguém vai lá te atrapalhar, eu sugiro que você utilize esse local. Se tiver uma mesinha, colocar ali uma mesinha. Se não tiver, também não tem problemas, porque eu mesma, quando eu estudava pro Enem, eu não tinha mesa, então eu me virava na cama como eu podia, durante o dia eu ficava na mesa da cozinha. E assim, se você tiver condições ou se você tiver uma escrivaninha, organize lá. Deixa ali um caderno, umas canetinhas, né? Um notebook, um tablet, ou até mesmo um celular, se você não tiver os outros. Ou então, fazer da maneira antiga, que é com a atualização de livros, né? Como eu fazia. É muito, muito bacana que você tenha um local tranquilo. Porque se você tiver um local tranquilo, você vai conseguir estudar tranquilamente, você vai conseguir se concentrar e você, de fato, vai entender os conteúdos. Então, aqui, sobre esse primeiro passo, nós temos aqui uma maneira organizada de um exemplo, no caso, esse exemplo, ele segue a maioria dos modelos das pessoas que estudam, né? Inclusive o meu, quando eu estudava. Vamos lá. Inicialmente, você deve fazer o quê? Ah, mas eu não sei como começar a estudar para o Enem. Mas aí você tem a internet. Hoje em dia na internet tem tudo que você pesquisar. Tudo que você quiser saber, você vai na internet, você vai conseguir encontrar todas as informações necessárias. Então você vai lá no Google, vai pesquisar assim: quais as disciplinas que caem no Enem? Você vai encontrar as disciplinas que vai cair no Enem, ou até mesmo se você ainda está cursando o ensino médio. É claro que durante o ensino médio, normalmente os professores eles começam a focar mais nessa questão de preparação para Enem e vestibulares. Então, ali o professor de português ele vai focar muito em redação, o professor de matemática ele vai focar em modelos de questões de matemática que caíram no Enem, ciências, o professor de ciências, de biologia, ele vai também focar nas questões que caem no Enem. Então, ali vai ser toda uma preparação para que os alunos eles consigam ir se adaptando ao modelo de questões, né, ao modelo de questões que vai cair na sua prova. Então, eu acredito e eu acho assim que na escola, durante o ensino médio, temos todo um suporte, assim, não precisamente o necessário, né? Mas nós temos um suporte, mesmo que pouco, que também ajuda bastante nessa questão de preparação. Então, inicialmente, você vai se organizar com relação às disciplinas. Depois disso, você vai criar um cronograma de estudos, ou seja, você vai colocar ali os dias da semana, você vai colocar os seus horários que você tem disponível de certeza para poder estudar essas coisas. Além disso, você vai separar por dia
Assim, é legal também que você estude 2 disciplinas durante o dia, né, se você tiver tempo, é claro. Porque aí, durante a semana, vai dar para dar uma balanceada na quantidade de matérias que você vai estudar. Além da teoria, você também vai poder ler PDFs, né, outros conteúdos para adicionar mais na questão do para você entender melhor, né, e também fazer questões, que é fundamental. Então, feito o cronograma, com todas as disciplinas certinho que você vai estudar na tal dia, qual horário que você vai estudar, por quantas horas você vai estudar, você vai definir metas e prioridades. Por exemplo, na segunda eu vou estudar português, então eu quero estudar português durante mais ou menos 1 hora, teoria. Eu vou lá no YouTube, eu vou pesquisar, por exemplo, figuras de linguagem. Eu vou assistir teoria durante mais ou menos 1 hora, no mínimo, sobre figuras de linguagem. Além disso, eu posso também adicionar nessa meta que essa 1 hora ela vai ser entre teorias no YouTube, né, de videoaula, e também de estudos, se eu tiver uma gramática ou livros mesmo que contenham também o mesmo conteúdo, ou seja, eu vou juntar essas duas coisas e vou deixar elas ali como meta para visualizar durante a minha 1 hora. Depois disso, eu vou pegar ali 30 minutos dessa parte aí do meu estudo de português e vou dedicar somente à resolução de questões. Se você tiver durante o dia mais ou menos 4 horas disponíveis para estudar, você pega duas horas para cada disciplina. E aí você vai pegar, sei lá, mais 30 minutos para fazer resumos. Resumos da matéria do dia e resumos da matéria anterior, se você puder, ou até mesmo revisar. Então é assim, você vai criando suas próprias metas e prioridades de acordo com o que você acha que é relevante para você, né? E que você vai conseguir dar conta. Então, gente, além disso, vocês vão estudar, como eu já falei, os conteúdos e também fazer simulados. O que seriam esses simulados? Esses simulados, eles seriam nada mais, nada menos do que resolução de questões. Questões anteriores de Enem. Nós temos aí diversos aplicativos atualmente e que disponibilizam todas as questões das edições anteriores das provas do Enem. Então, você vai lá baixar um aplicativo, ou então você vai pesquisar no Google, e vai encontrar diversos PDFs também que você poderá baixar, e no finalzinho dele você vai encontrar o gabarito correto, ou seja, você vai conseguir responder as questões e no final você vai ver se você acertou ou se você errou. Essa é uma excelente tática para você conseguir se adaptar ao modelo de questões. E também, assim, pelo menos para mim, essa questão de resolução de questões, elas são excelentes porque eu consigo fixar melhor o conteúdo. E, por exemplo, se eu errar alguma coisa, eu vou ver lá do que foi que eu errei, vou tentar entender. E se eu tentar entender, eu vou fixar melhor o conteúdo, né? Então, digamos que eu vou estar mais atenta às questões daquela determinada disciplina, né, daquele conteúdo. Além disso, como eu já falei antes também, é interessante que os alunos eles consigam fazer mapas mentais, aqueles mapas bem bonitinhos, bem organizados, para depois você estar revisando por eles. Aí você vai gastar menos tempo e vai ser mais didático e talvez até melhor para você entender, né? E recaptar as informações. Ou então, se você não conseguir fazer mapas mentais ou se não gostar, você poderá criar resumos, é claro, né? Sobre as disciplinas e os determinados assuntos que você estudou anteriormente. E uma das coisas principais e essenciais é a revisão, gente. Façam revisão, vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza que revisão, assim, é algo que é fundamental. Porque você estudou um assunto hoje, daqui a um mês você já não vai estar mais lembrando sobre esse assunto. E se você for revisando assim de maneira constante, não todos os dias, tá? Mas assim, de vez em quando você vai ficar craque, você não vai esquecer. Bom, e por hoje é só.